a gente tem falado também aí a respeito de educação financeira e de alguma contribuição para que as pessoas possam procurar atingir sempre o equilíbrio financeiro. Carlos Castro, que é o CEO da Super Rico, está aqui conosco. Carlos, obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Obrigado, Heródoto. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal Nova Brasil. Obrigado. Carlos, qual é a principal skill? Qual é o principal atributo para uma pessoa ir em direção a esse equilíbrio financeiro? Geraldo, esse ano é um ano que representa assim, grandes desafios, né, para o nosso orçamento doméstico, porque a gente tem um cenário que a gente sabe que a inflação ela está alta, e essa inflação ela tira o nosso poder de compra. A gente sabe também que a renda média do brasileiro caiu, embora os números mostrem que o nível de desemprego ele diminuiu, né, em relação ao pré-pandemia, mas o salário hoje médio está em torno aí de R$ 2.500, R$ 2.600. E por outro lado, né, dada essa conjuntura econômica que é importante fazer aqui essa introdução, a gente tem um nível de endividamento que no Brasil, né, ele sempre foi relativamente alto, porém, o que mais nos preocupa no momento é o nível de inadimplência, né, que hoje acomete aí 70% dos brasileiros, o que significa que você tem aí 70% dos brasileiros que têm uma conta atrasada. Então, dada essa conjuntura, os números mostram que há um desafio para manter o equilíbrio financeiro. O que a gente constata é que, no momento, a gente tem uma condição em que muitos brasileiros não estão conseguindo fechar a conta no final do mês, né? O que significa que o que entra e o que sai, ali a gente tem um saldo, né, um saldo que está ficando negativo. E aí, quais são os caminhos para a gente buscar esse equilíbrio financeiro, se organizar financeiramente? A lição básica, que é o que todos nós falamos, é começar fazendo ali o orçamento, sabe? Identificar qual é o seu padrão de gasto. A gente normalmente faz conta de cabeça, e infelizmente a gente acaba errando nessa conta, então a gente não sabe exatamente, né, quanto custa o nosso padrão de vida. Então é importante a gente iniciar fazendo todas essas análises, para daí sim, né, com um mapeamento dos gastos, definir, trabalhar estratégia para poder fazer com que o orçamento volte a equilibrar. O primeiro passo seria, por exemplo, a gente anotar as despesas e os créditos. Antigamente eu fazia isso naquela caderneta, lembra aquela caderneta? Eu fazia na caderneta. Hoje o pessoal está fazendo com tal de Excel. Não é verdade ou não? Aí ele já automaticamente ele soma, diminui, faz um monte de coisa lá. O Excel ajuda, tem também, né, os mais tecnológicos aí que podem usar aplicativos, mas a velha caderneta também não pode ser dispensada, né? O que eu quero dizer é o seguinte, o meio com que você se familiarize, é o meio que você vai utilizar para fazer esse controle. O importante é que faça o controle, né? A gente percebe que no Brasil a educação financeira, o planejamento financeiro, eles estão avançando. A gente tem um histórico, né, de cenário de hiperinflação que fez com que a gente culturalmente fosse mais curto-prazista. Então, a gente, para preservar o poder de compra do dinheiro, a gente tinha que, de fato, fazer estoques, né, lá na década de 1980, 1990. A gente sabe que a educação financeira é algo, né, que vai impactar geracionalmente, ou seja, a gente está falando de geração para poder realmente avançar, mas a gente vê, né, que esse avanço ele está acontecendo. Então, independentemente até do meio pelo qual a pessoa vai usar para se organizar, eu acho que o grande desafio é começar, dar esse primeiro passo. Até porque, nesse contexto que eu comentei de nível de inadimplência, e até, né, falando de superendividamento, muitas pessoas elas estão com um orçamento muito comprometido com dívidas. E nessa conjuntura econômica que a gente tem, em que o juro da economia está alto, exatamente para segurar a inflação, quem tem dívida está sofrendo mais. Corre o risco, né, de virar ali uma bola de neve e, ao final, ter muito mais dificuldade para alcançar esse equilíbrio financeiro.
Você lembrou da inflação, estava lembrando também o noticiário de hoje. Os últimos 12 meses da Argentina deu 101% de inflação. E a gente lembra também, né, do passado acontecendo aqui com essa questão da inflação. Agora, Carlos, para a gente fazer uma coisa como essa, esse acompanhamento, me parece que a gente precisa de uma coisa chamada disciplina. Onde é que a disciplina entra nisso? Perfeito, Heródoto. Né? A disciplina, ela é básica, né, na nossa atitude aqui para poder dar os primeiros passos, sim, mas, dados os primeiros passos, como que eu me mantenho de forma constante fazendo essa administração? Né? Então, a gente sabe que para muitos brasileiros é um desafio quando se fala de finanças, mas como eu comentei, o lado da educação financeira tem avançado, então tem uma série hoje de informações disponíveis de uma maneira até mais palatável, né, para que as pessoas de fato consigam converter essas questões mais econômicas no cenário macro para a sua situação financeira de forma prática, mas entendendo que se a gente olha para o nosso orçamento, sem medo, a gente sabe que muitos têm medo porque vai ver ali uma condição em que a conta não fecha, é verdade, e se você traçar estratégias, e essas estratégias não são estratégias necessariamente que levam à restrição, que é uma outra coisa que a gente pensa também, né? Olha, quando eu vou montar um orçamento, eu tenho que cortar aqui e cortar ali. Não, não necessariamente cortar. Eu tenho que entender quais são as escolhas que eu vou fazer para que eu mantenha ali, né, uma qualidade de vida que eu julgo que eu quero, sem necessariamente ter que abdicar das coisas que eu gosto de fazer. Agora, como os nossos recursos eles são finitos, eu tenho que trabalhar essa estratégia para identificar quais são as melhores escolhas. Então, quando você coloca essas metas no seu orçamento, é natural, né, que ao longo do tempo você vai ganhando disciplina. Então, sair da inércia, que é enfrentar o seu fluxo de caixa, né, o seu orçamento, é o ponto fundamental para que no tempo você faça isso de forma automática. Né? A disciplina, ela leva a esse comportamento que é o automatismo na maneira de lidar com as finanças. Carlos, evitar passar na frente daquelas vitrines do shopping ajuda ou não? Olha, Heródoto, eu não sou assim, né, da restrição. Eu acho que deve sim. Né, se você tem, acho que o ponto importante que é a consciência financeira, né, você pode passar na frente do shopping, você pode sim, né, estar... Eu passo, mas eu olho para o outro lado. Eu passo, mas eu olho para o outro lado. Mas você pode aderir a uma compra por impulso, não tem problema. O ponto aqui, Heródoto, é a consciência. Você fala, poxa, hoje eu quero fazer isso. Legal. Agora, essa compra, como isso impacta no meu orçamento? Se eu tenho o meu orçamento controlado, eu sei que se vai entrar uma compra por impulso, dado a condição que eu comentei, né, que os nossos recursos são limitados, significa que algum outro gasto vai ter que deixar de ser feito. Então, o ponto, acho que importante para nós, quando se fala de equilíbrio financeiro, é, de fato, a consciência, né? Ter a consciência sobre os gastos, porque aí você vai, com certeza, fazer boas escolhas. E eu não descarto a compra por impulso, não. Acho que a gente precisa, dentro do equilíbrio financeiro, cuidar do nosso dinheiro para que a gente viva bem a vida toda, né? Entendo. Carlos, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, Heródoto. Fico à disposição. Um bom dia a todos. Muito obrigado. O Carlos Castro, que é CEO da Super Rico, dando aí umas dicas. Então, ele falou que até pode passar ali na frente da vitrine do shopping. Mas é bom, como eu falei, olhar para o outro lado. Ela, porque senão fica assim, aquele venha, e você vai se resistindo. Ela,